Olá, bem-vindos ao Pod 20, o podcast da DCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Núcleo Sorocaba. E esse podcast tem um momento muito especial na sua trajetória. Hoje o nosso convidado, o jovem Eduardo Leite, na flor assim dos seus 48 anos, com uma experiência de vida muito grande na área da gestão pública, ele como advogado, como membro da OAB de Santo André, tem aí um currículo muito bonito e nós vamos falar sobre isso, sobre diversos assuntos e com certeza levará para você, para sua família, uma mensagem de esperança. Eduardo, seja bem-vindo ao podcast da DCE. Gostaria que você se apresentasse. Valeu, Vanderlei. Muito obrigado pelo convite. Agradecer todos os integrantes da DCE, a sua diretoria, por me receberem aqui nesse podcast e a gente poder falar sobre os mais variados temas aqui, né? Estou aqui para o que der e vier. Então tá bom. E já antecipo o carinho que eu tenho por você, uma pessoa que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, desde do primeiro momento eu já vi que eu estava lidando com uma pessoa boa, né? E isso me trouxe aqui hoje. Agradeço. Só para que vocês entendam, né, com quem está falando, o Eduardo ele é advogado, gestor público, é formado em Direito, pós-graduado em Políticas Públicas. Ele atuou como diretor executivo da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi eleito vereador por 3 mandatos consecutivos na cidade de Santo André, consolidando assim a sua experiência no legislativo. Atualmente ele exerce o cargo de secretário do Gabinete Central da Prefeitura de Sorocaba, onde coordena ações estratégicas do governo municipal. E também foi um dos coordenadores, um dos membros da instalação do Poupa Tempo do Empreendedor aqui em Sorocaba. Eu tive o prazer de acompanhar essa instalação e vi o quanto que você se dedicou para que isso acontecesse. E eu sei, Eduardo, que o empreendedorismo é uma das metas da sua vida, né? Eu pergunto, pela tua experiência de alguns meses em Sorocaba, é possível ser empreendedor em Sorocaba e no Brasil? Existe apoio do setor público aos empreendedores? Muito interessante a sua pergunta, Vanderlei, porque poucas pessoas sabem a importância que o empreendedorismo tem no desenvolvimento de uma cidade, no desenvolvimento do nosso país. Né? Eu costumo perguntar, às vezes, quando eu vou em alguma reunião para tratar do tema com pessoas que não participam do dia a dia, né? Não lidam com o tema empreendedorismo, se elas têm ideia de quantos empreendedores, né, quantos microempreendedores individuais, por exemplo, nós temos aqui em Sorocaba. E quando eu falo que é mais de 10% da população, muita gente não acredita. Né, porque nós temos aqui em Sorocaba mais de 82 mil microempreendedores individuais. É um número bastante significativo e vem crescendo por conta das mudanças na nossa sociedade, né? Nas relações de emprego, relações de trabalho, elas vêm estimulando muitas pessoas a empreenderem. Hoje, eu costumo brincar com os meus filhos. Olha, quando eu tinha a sua idade, o Luiz tem 13 anos, meu filho mais novo, tenho 2 meninos, né? Um de 13 e um de 21. Quando eu tinha 13 anos, a minha mãe, ela queria me preparar para eu trabalhar numa montadora. Então, eu me lembro dela me levando para fazer aula de reforço de matemática, de física, para eu poder prestar vestibulinho para trabalhar numa montadora, como operador de máquina, mecânico. No fim, eu acabei fazendo um curso técnico mecânico, mas trabalhei um pouco tempo na indústria, mas aí eu parti para outro caminho. Hoje, um jovem dessa idade, 13, 14 anos, ele não pensa em trabalhar numa fábrica. Ele pensa em empreender.
É uma mudança na mentalidade da nossa juventude. É difícil você encontrar hoje um jovem que quer conquistar uma autonomia financeira, que fala assim, o meu sonho é trabalhar numa montadora. Muitos ainda têm esse sonho, eu acho, porque se espelham nos pais e fico feliz que tenham, né? Fico feliz que tenham esse sonho. Mas uma grande parte, né, uma grande maioria, pensa em empreender. É parte porque o empreendedorismo garante uma autonomia, né? Garante uma certa independência. E também a gente teve algumas mudanças na nossa legislação que também estimularam, né, esse cenário, né? Legal. Você falou aí, a gente se espelha nos pais, né? O seu Antônio Leite, né? Com a dona Maria José, seus pais são? São meus pais. Meu pai, infelizmente, eu perdi ele em 2023. A minha mãe é viva. Então, e o seu Antônio, a dona Maria José, você gostava lá de comer o doce amarelinho dela lá de ovo com... Ah, Assim? Lembrou agora sim, dos sim. doces? E seu pai, de repente, entrou na vida pública, né? Ficou 16 anos como vereador lá em Santo André, é isso? Sim, E você se espelhou nele para você entrar na gestão pública? bastante. Meu pai sempre foi uma pessoa que eu me inspirei em todo momento. Eu acho que, geralmente, quando a gente é o filho mais velho, você é o que primeiro absorve, né, o impacto do mundo na sua família. Então, quando meu pai ficou desempregado uma época, eu era o mais velho, eu acabava compartilhando, né, a angústia dele, da minha mãe, tendo que ele ficou um período longo desempregado. Ele foi comprar carro em Salvador, não sei porque que Salvador o carro era mais barato naquela época. Ficou acho que um ano fazendo isso. Comprava um carro lá em Salvador, trazia para São Paulo e vendia aqui para ter um lucro mínimo, para poder comprar mistura, comprar comida para gente, né? Então, os filhos mais velhos acompanham isso. E eu também, assim como absorvi tudo, né? Essas questões, eu também via a dedicação dele à política. Meu pai e a minha família é uma família que iniciou a trajetória militância política pela redemocratização do Brasil, pelo direito de votar, de se expressar, de criticar um governo, de questionar. Isso que motivou a minha família a participar da vida política. E foi o que me motivou também, né? Quando eu comecei a participar do grêmio estudantil lá da minha escola, foi na época do Fora Collor. Foi uma época de grande efervescência política no país, né? Quando o Collor confiscou a caderneta de poupança das pessoas, foi um ato muito grave. E nessa época eu estava dirigindo o Grêmio da ET, e aí eu comecei a participar, mas sempre conversando com meu pai, sempre acompanhando, né? Então meu pai teve uma grande influência na minha vida. Agora, você me fez uma pergunta antes que eu acabei não respondendo, sobre se vale a pena investir, se o empreendedor ele consegue, espaço no Brasil, aqui em Sorocaba e do Brasil. Tem. Né? Hoje a gente tem programas importantíssimos que ajudam muito os empreendedores brasileiros e sorocabanos. É crédito, trata de microcrédito. Uhum. Muitas pessoas que querem empreender ou que já são empreendedores precisam de crédito a juros baixos para poder investir no negócio, para poder sair de um endividamento com alguma instituição bancária, um cheque especial, um rotativo do cartão de crédito, precisam para investir em capital de giro, modernização de algum equipamento. É muito importante o acesso a crédito. Dentre tantas outras políticas públicas importantes para estimular o empreendedorismo, eu diria que o acesso a crédito é uma das principais. E hoje a gente tem, em âmbito nacional, o Procred 360, no estado de São Paulo, o Banco do Povo,
E aqui em Sorocaba, além do governo facilitar, tendo uma estrutura muito grande para poder facilitar o acesso aos créditos do Banco do Povo, do Procred, o governo ainda aprovou recentemente uma lei na Câmara Municipal, que é o Decola Sorocaba, que trata dessas duas linhas de crédito. O Procred 360, específico para Sorocaba, o governo paga a última parcela, tornando os juros mais baixos ainda, e ainda tem a previsão legal de nos próximos meses a gente ter o programa Avança Sorocaba, que aí é uma terceira linha de crédito. Essa vai ser local, vai ser o município que vai instituir para ter mais concessão de crédito para o empreendedor sorocabano. Então, eu diria que em Sorocaba, sim, o empreendedor no atual governo tem um ambiente favorável para o desenvolvimento do seu negócio, seguindo políticas implementadas no Estado e em âmbito nacional também, né? Mas aqui eu vejo que o governo tem bastante preocupação. A gente teve junto recentemente na inauguração do Poupa Tempo do Empreendedor, que também é um equipamento inédito. Não conheço nenhum outro município que tenha um equipamento como esse, para facilitar a vida do empreendedor. Como é que você vê, então, esse aumento significativo de pessoas, né, com as suas, vou chamar de barracas nas ruas, né, vendendo um pouco de tudo, né? Isso é um sinal que há também desemprego e aumento de empreendedores. Isso em qualquer cidade grande, como metrópole, como Sorocaba, Campinas, São Paulo. Quer dizer, há uma migração para a pessoa ir vender lá o seu produto. Isso é também fruto de um desemprego ou existe emprego? Porque Sorocaba tem, por exemplo, aquela perua do Cine, né? Que Sim. fica andando pelos bairros, pegando currículos e entrevistando, porque há muitas vagas. Não há uma discrepância? Sorocaba com muitas vagas e, ao mesmo tempo, aumento de empreendedores? Aquilo que a gente estava conversando lá no início, né? As pessoas, muita gente não quer ficar vinculada a uma empresa, não quer trabalhar como empregado. Muita gente sonha em prosperar investindo em alguma atividade comercial, alguma prestação de serviços, investindo em empreendedorismo. Então, paralelo a isso, a gente teve uma mudança recente na legislação trabalhista que estimulou muitas empresas também a contratarem empresas para prestação de serviços, né? Então você tem antigos postos de trabalho que são ocupados por empresas ou pessoas jurídicas, que não são necessariamente uma empresa, é um MEI. A gente também tem um avanço da tecnologia, e o avanço da tecnologia é inegável que ele reduz postos de trabalho. Então aquele emprego fabril ele vai sendo substituído, vai diminuindo, porque os avanços tecnológicos permitem isso, e as pessoas vão migrando para outras atividades. Então, eu acho que acho que é esse fenômeno que vem acontecendo. Se a gente tem oferta de vaga, mas mesmo assim a gente tem bastante comércio informal, aí o desafio passa, aí a gente precisa estudar melhor qual é o problema, né? Se é falta de qualificação, se não compensa financeiramente as vagas ofertadas. Às vezes você tem um empreendedor que consegue ter uma renda maior vendendo sorvete numa praça do que trabalhando registrado numa empresa. Então, são vários fatores, né? O poupa-tempo do empreendedor, ele tem essa finalidade de ajudar as pessoas a legalizarem os seus negócios, principalmente com essa parceria que foi feita com o Sebrae, que dá toda uma assessoria, uma consultoria. Sim, aliás, não só. O objetivo principal do Poupa Tempo do Empreendedor, que foi uma iniciativa, né, discutida com o atual secretário
do empreendedorismo, que é o Fernando Marques, é você justamente garantir que o empreendedor, no mesmo lugar, ele consiga, especialmente o microempreendedor individual, que são os que têm mais dificuldade com as questões burocráticas, ele consiga receber todo o atendimento que antes era oferecido em 2 ou 3 lugares diferentes. Né? Antes, parte era oferecida na associação comercial, parte na Unitem, onde funciona a Sala do Empreendedor e o Banco do Povo, e parte no Sebrae. Então, hoje, tudo no mesmo lugar. Então, ele precisa discutir algum problema relacionado à inscrição municipal, é lá. Precisa de uma linha de crédito do Banco do Povo, lá. Precisa resolver algo relacionado ao seu CNPJ, vai no Poupa Tempo do empreendedor. Então, vários serviços que antes eram espalhados, hoje estão concentrados num único lugar. Isso facilita muito. Agora, tem um outro trabalho que não é feito lá no Poupa Tempo do empreendedor e que está sendo desenvolvido pela Secretaria do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que é a qualificação, né, e o fomento ao empreendedorismo. Então, o microempreendedor individual, nós temos em Sorocaba bastante microempreendedores individuais que vão desde um dono de um salão de cabeleireiro até um vendedor de frutas em alguma praça aqui da cidade. São microempreendedores individuais. Ou um vendedor uma vendedora de trufa, de brigadeiro, uma microempreendedora. Muitos não são regularizados e outros, mesmo regularizados, tratam o comércio ambulante como uma atividade definitiva. Pode ser definitiva para uma outra pessoa, mas pode ser transitória também. Né? Uma pessoa que hoje tem que vende bolo e café numa calçada, ela pode sonhar em ter ser concorrente da Sodier, por exemplo, em ter uma loja de bolos. Às vezes, ela precisa de qualificação, de treinamento, de capacitação, para ela poder aperfeiçoar a sua atividade e ter a oportunidade também de prosperar, né? E expandir o seu negócio. Então, nosso objetivo com a Secretaria do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte é estimular o crescimento dessas pessoas aqui no município. Isso é muito importante. Uhum. Recentemente, você participou de um evento da ADCE em parceria com o Sincomércio e o Sebrae, com a Secretaria Municipal do Empreendedorismo, né? E a qual você está ligado. Como é que você vê, você que, através da Secretaria do Gabinete Central, pode ajudar os atuais e futuros empreendedores? Eu penso que é caminhando ao lado deles, colocando ao lado dos empreendedores da cidade. É escutando, é ouvindo, né? A gente tem que... eu sou advogado, né? E a gente costumava falar o seguinte, Vanderlei, que tem muitos juristas que têm uma visão refrigerada do direito. O que quer dizer isso? São pessoas que têm uma visão de mundo a partir de uma salinha com ar-condicionado e uma cadeira confortável. Não é assim que a gente resolve os problemas, não é assim que a gente apresenta soluções para os problemas de uma cidade ou em qualquer lugar. A gente precisa andar lá na rua, precisa conversar com a senhora que vende brigadeiro ou bolo com café na porta da estação. A gente tem que ouvir essas pessoas e entender o porquê que elas desenvolvem aquelas atividades e como ajudá-las. E da mesma maneira, ouvir o microempresário, ouvir o microempreendedor individual formalizado, o informal. Então a gente tem que conhecer a realidade
né, colocando o pé no barro mesmo, andando pela cidade, para poder apresentar soluções. Outro dia, vou destacar aqui uma ação que eu achei muito bacana. Faz o quê? Faz acho que uns 10 dias. Entrou uma agenda às 2 horas para vários secretários. Uma reunião com o prefeito. Fizemos a reunião lá na associação comercial. Fizemos a reunião durou 1 hora mais ou menos. Na hora que terminou a reunião, o prefeito falou: agora vamos andar. Aí saímos da associação comercial, passamos pela Praça da Matriz e percorremos ali o centro comercial de Sorocaba. Cada canto que a gente ia, o prefeito conversava com alguém, com um comerciante, com um ambulante, com um morador, uma moradora, e fomos andando até a Secretaria de Cultura. Isso é importante, esse contato com as pessoas para quem você, gestor público, desenvolve as políticas públicas, tem obrigação de desenvolver as políticas públicas, é fundamental. Então, para a gente poder fortalecer o empreendedorismo aqui em Sorocaba, a gente tem que conversar com cada empreendedor, cada empreendedora da cidade, né, e ouvi-los, né? Uhum. A DCE, pegando o gancho seu aí, a DCE Sorocaba, ela foi fundada aqui em Sorocaba, né, há 17 anos, né? Ela existe em Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, há mais de 60 anos, né? Você recebeu um livro da história da DCE, ali você conhece bem o caminho da DCE. E a DCE Sorocaba é fruto de algumas lideranças que vêm nesses 17 anos batalhando assim para atingir os seus objetivos, né? E é uma das entidades da cidade que atua bem com foco mesmo, né? Como eu lhe disse, na ética, na busca de transformar, né, a doutrina social, que inclusive está em evidência agora com o Papa Leão XIV, porque o Leão XIII foi o que implementou a doutrina social da Igreja, e a gente percebe que uma das dificuldades que tem na DCE, ou como qualquer outra entidade do gênero, né, é fazer com que os empreendedores, os empresários, as lideranças entendam esse objetivo que mostra, né, inclusive no vídeo da DCE a gente mostra muito, o vídeo institucional, que não é só o lucro que interessa, mas sim é o homem que está por trás de uma máquina, por trás de um trabalho, porque se esse homem não for respeitado como ser humano, como pessoa, né, a empresa não caminha, né? E uma das coisas que a DCE divulga, né, é que ela tem esses valores cristãos, né, que trabalha na formação dos seus associados, para que conduza os seus negócios, né, tendo o ser humano como a principal razão de atividade empresarial, né, e da própria economia, né. Aí visa o desenvolvimento integral da pessoa e a construção de um mundo mais justo e fraterno. Como é que se vê esse papel da DCE como importância no relacionamento social? Eu acho que no sistema que nós vivemos, né, o mundo hoje é um mundo capitalista. Uhum. E vai permanecer assim por muitos e muitos anos. Uhum. Né, muitos e muitos séculos. No sistema capitalista, a gente precisa ter mecanismos de controle da ganância. Então, o poder público tem mecanismos para limitar aqueles que não têm limites. Então, por exemplo, quando você impede um dono de uma indústria, um fundo,
Vamos pensar no fundo que hoje é dono de uma multinacional, de negociar o 13º, de negociar o direito ao descanso com o trabalhador, você está impondo limites à ganância. Você, olha, peraí, você pode ir até aqui. Você não, daqui, mesmo que o trabalhador abra mão, você não vai poder negociar com ele. Porque nós não vamos permitir que você se aproveite do seu poder para negociar com alguém que está numa situação de desespero, o mínimo para preservar a sua dignidade como trabalhador. Então, o Estado ele impõe limites. A fé também. Os valores cristãos também também impõem limites. Então, um empresário, um dirigente cristão, eu não imagino que ele se sinta confortável explorando uma mão de obra de maneira indigna. Eu acho que vai contra os valores cristãos. Você pegar um funcionário, uma pessoa que trabalha com você, ou você criar uma vaga de emprego em que você saiba que aquela pessoa vai viver numa condição indigna. Uhum. Então, eu acho que a DCE ela é uma entidade muito importante e todas as entidades que atuem para garantir uma relação de equilíbrio, né, entre empresa e trabalhador, eu acho que fazem um bem para a humanidade. Né? Essa relação de equilíbrio ela é muito importante. Isso, e a gente... O problema é que tem países em que essa relação é maior e outros que essa relação é menor. Né? E aí a gente tem que ter por isso que a gente tem que ter regras internacionais, né? Porque você tem um país que permite uma exploração de mão de obra escrava, praticamente. Esse país às vezes consegue produzir produtos mais competitivos do que outros com uma legislação mais humanizada, digamos assim, ou com um conjunto de empresários com uma visão de mundo mais humanizada nas relações de trabalho, né? Eu acho que a gente precisa ter uma política global. Existe algumas empresas que contêm uma visão maior de presença na comunidade, que desenvolve o empreendedorismo social. E buscando esse nicho, né, de empreendedorismo social, a ADCE, em parceria com a própria Secretaria de Empreendedorismo de Sorocaba, o Sincomércio, o Sebrae, né, irá realizar agora, no dia 27 de agosto, um fórum específico sobre casos de sucesso do empreendedorismo social. Será no auditório do SESC, né? E vamos ter já temos confirmada a presença de modelos, de cases da Padaria Real e da Magnus, né? São duas, entre outras, empresas que ainda vão confirmar a presença. E nós percebemos nessas empresas que o empreendedorismo social, ele supera simplesmente o empreendedorismo. Então, no caso, a Padaria Real, só para dar um exemplo prático, você vai lá, você vê pessoas com deficiência visual trabalhando no caixa, você vê pessoas com a síndrome de Down que estão lá no balcão vendendo pão e doces, né? Esses modelos de oportunidade de trabalho através de um empreendedorismo social que a empresa se dedica é o que a DCE quer difundir para que mais empresas venham a praticar, né? Como é que se vê esse nicho do empreendedorismo social? Eu acho algo incrível, sensacional. A gente precisa... nós estamos num planeta que, primeiro, se a gente não mudar os nossos hábitos, a gente pode comprometer o futuro de gerações que estão por vir ainda. Né? Então, quando você desperta nos empresários, nos empreendedores, a consciência de que a gente, além
né? Além da preocupação com o lucro, com a sua empresa, é também importante que ele se preocupe com políticas de inclusão de pessoas com deficiência, com políticas que incluam pessoas que não aceitem práticas discriminatórias, que garantam a preservação do nosso meio ambiente, que se preocupem com a sustentabilidade do nosso planeta. Quando a gente agrega esses valores ao empreendedorismo, como é o objetivo da Associação de Dirigentes Cristãos, né, agregar valores à atividade dos empreendedores aqui da cidade de Sorocaba e de outras, onde existe, né, a DCE, essa é a finalidade. Eu acho que isso é esperança, né? A palavra que me vem na cabeça é esperança, de que quanto mais entidades dispostas a se preocupar com o desenvolvimento de políticas sociais, de ações sociais, né, para a gente poder conviver no planeta que a gente vive, na sociedade que a gente vive por muitos e muitos anos, eu acho importantíssimo, é louvável, admirável o trabalho da DCE. Né? E assim, quem frequenta uma igreja e segue os ensinamentos de Jesus Cristo, não tem como não se preocupar com políticas sociais, seja no setor público, seja no setor privado. Não tem como. Se a gente pensar no nosso semelhante, pensar no nosso planeta, nas criaturas mais vulneráveis, pensar em proteger as pessoas mais vulneráveis, em garantir que as pessoas não sintam fome, que sejam respeitadas nas suas diferenças, que tenham o direito de viver com dignidade. Isso a gente transportar todos esses valores para as empresas. Acho que se a gente conseguisse transportar esses valores para todas as empresas, aí a gente não precisaria de tantas leis, né? Quando as pessoas reclamam da burocracia, às vezes para mim falam, pô, mas a burocracia ela trava. Claro que trava. Se não fosse a burocracia, na sociedade que a gente vive, as coisas estariam muito piores. O que a gente não pode aceitar é a burocracia excessiva. Aquela burocracia que existe para atrapalhar ou para criar uma dificuldade para favorecer alguém. Essa burocracia excessiva a gente tem que combater, mas a burocracia em si, ela existe porque a nossa sociedade ainda não é uma sociedade desenvolvida o suficiente para a gente não precisar. Quando a gente vai pegar um ônibus e a gente precisa usar um bilhete para pagar a passagem e tem que ter alguém que fiscalize essa ação, é porque o ser humano ainda é falho. Se a gente não tivesse essa falha, você não precisaria de cobrador em lugar nenhum. A pessoa vai lá, consome e ela própria paga o que ela consumiu. Mas por que a gente precisa? Porque a gente ainda precisa evoluir muito. E isso serve não só para pessoas físicas, serve para empresas também. Né? Então eu acho que a DCE vem prestando um papel muito, muito importante de conscientização do empresário, do empreendedor, de que aqueles valores cristãos que a gente vai na igreja buscar, né, para poder se desenvolver como ser humano, a gente também precisa transportar para as empresas. Não adianta você ser um pai maravilhoso em casa e um dirigente terrível no seu ambiente de trabalho, sem ética, sem respeito com as demais pessoas, sem respeito com o planeta.
Então, eu acho que esse trabalho que a DCE vem desenvolvendo é um trabalho extraordinário. Merece o nosso reconhecimento, o nosso aplauso. Você, como pai do João e do Luiz, né? 2 adolescentes, eles têm quantos anos? O Luiz tem 13 e o João tem 21. 21. Você, quando vai jogar basquete com ele... Descobriu que eu sou péssimo no futebol, né? Mas você é bom no basquete. Mas Como é que é a história? Você vai jogar o basquete, vai tomar um suco com eles, você conversa com eles sobre o Brasil, sobre valores, para que eles sejam uma futura geração de lideranças com essa consciência que a própria DCE está buscando no jovem? Olha, eu converso bastante, mas uma coisa eu aprendi como pai, e você que é pai, você também sabe. A gente ensina muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras, porque criança, eles têm uma habilidade de pegar incoerência. Então você fala, olha, não larga a meia no chão, lugar de meia é no cesto. Aí você pega, daqui a pouco você pega, tira a sua meia e joga no chão. A primeira coisa, lá, pai, sua meia está no chão. Então, você precisa, como pai, né, ensinar com as nossas atitudes. E procurar ser a mesma pessoa em qualquer ambiente. Eu não posso ser um doce em casa e a hora que eu estou dirigindo o meu carro, eu vejo um pedestre passando na faixa, eu freio em cima, ou não respeito, né? Ou estou vendo que alguém precisa passar, fazer uma manobra no trânsito, eu posso facilitar a vida, eu vou lá e dificulto. A gente precisa ser em todos os momentos da nossa vida. Não dá para escolher, eu vou ser uma pessoa boa, uma pessoa ética dentro de casa só. Ou então eu vou ser só no meu trabalho. Tem gente que é o contrário, que no ambiente de trabalho é um doce, mas chega em casa, agride a esposa, não apenas fisicamente, mas às vezes agride verbalmente, não respeita os filhos, e em casa ou em algum outro ambiente. Então a gente precisa, não dá para você ser meio cristão. Você tem que ser cristão, ou você é cristão ou não é. Né? Ou você tem aqueles valores ou não tem. Não dá para segmentar, você vou seguir os valores cristãos só aqui, ó. Aqui não, aqui eu vou ser sei lá, o cão, como tem por aí, né? Infelizmente, muita gente. Legal. Eu trouxe para você a presidente da ADCE São Paulo, né? É filha do fundador da ADCE em São Paulo, em 1950. Ela preside também o Instituto Polaris, que é uma experiência muito bonita que veio da América do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, veio dos países da América do Sul, mas veio para o Brasil, já está nos Estados Unidos, está no Canadá, está em vários países, né? E é uma iniciativa que foi feita pelo Martin Burti, que ele diz no livro, né, que há mudanças importantes nas políticas públicas, né? E ele pergunta no título aqui, quem é o dono da pobreza? E ele mostra no livro que se você pega na periferia, como ele mostra aqui, experiências práticas que ele desenvolveu no Uruguai, buscando lá na pobreza, onde a pessoa nunca viu um banheiro, né? O banheiro é fora da casa, lá um quartinho, lá um cercadinho no chão. E ele é triste isso aí. Aí ele ficava admirado de ver que quando ele conseguiu dar um apoio para essas famílias, ele pesquisou e viu que essas famílias tinham alguma habilidade, né? O doce típico lá da cidade, do lugarejo. Aí ele desenvolveu como você já falou anteriormente, uma linha de crédito, entre aspas, ajudou aquela família
a comprar um fogão, a pôr um gás ali para ter uma produção e deu uma formação para aquela família para que pudesse transformar aquele produto numa venda e gerasse um lucro. E ele viu isso e acentuando a ponto da pessoa, com o que ela ganhou, ela construiu um banheiro com um vaso sanitário, e a pessoa ficou deslumbrada, que nunca imaginou que ia ter um banheiro em casa. Olha isso. E são histórias reais aqui, que é realmente de arrepiar. Eu li o livro num bate-pronto, comecei a ler, me entusiasmei tanto, e eu fui até o fim, enquanto não terminei um sábado, domingo, eu não parei. Eu queria te passar esse livro, e eu gostaria que você lesse, né? Porque o título aqui é Empresa Sem Pobreza, né? E o Instituto Polaris tem o dado. E nós vamos convidar para o próximo podcast a Gigi Cavalieri, que é a presidente, para estar aqui presente para falar do Instituto Polaris, né? E depende aí de agenda e tal, mas seria interessante você conhecê-la, conversar com ela. Nossa, essa é uma honra. Para levá-la, né, na Secretaria de Empreendedorismo, sim, né, para que ela tenha contato através da DCE, a nossa presidente, a Regina Carvajal, a vice-presidente Ana, o nosso diretor Paulo, que está aqui presente, possa acompanhá-la lá na Secretaria, e a Secretaria, talvez em função do que o Instituto Polaris possa trabalhar nessa parceria, ter alguma ação conjunta, né? Então eu queria passar para você, porque vale a pena você ver. Eu vou só mostrar aqui a capa do livro. Quem é o dono da pobreza? Quem é o dono da pobreza? E porque todo mundo joga no governo a responsabilidade da pobreza, e na verdade não é. Se você dá formação, se você orienta as pessoas com formação, recursos, ela... né? Olha, segundo livro, você está me estimulando a ler, hein, Vanderlei? É o segundo livro que você me estimula a ler esse ano. Mas tem um terceiro para o fim do podcast aí que eu vou te dar depois. Legal, vou ler sim com o maior prazer. Tá. Eu acredito muito na economia solidária, que é uma maneira de você garantir dignidade para as pessoas, né? Você estimular atividades que geram renda e com isso garanta a subsistência das pessoas. E o microcrédito é aquilo que a gente estava falando no início, né? Nós temos muitos empreendedores informais que conseguiram superar uma barreira que é o mínimo para você iniciar uma atividade comercial ou uma prestação de um serviço. Uhum. Mas tem muita gente que às vezes, por não ter condições de comprar um botijão de gás, não consegue produzir um bolo para vender. Então a gente olhar para essas diferentes... A gente não pode olhar o mundo a partir da nossa realidade apenas. Outro dia, quando eu era vereador, eu tinha uma amiga que era muito focada na doação de órgãos e tecidos. Era a causa da vida dela. E uma vez ela falou uma coisa para mim que eu nunca passou pela minha cabeça. Que tem gente que vive anos fazendo hemodiálise e que o maior sonho da pessoa é poder fazer xixi. Quando ela falou aquilo para mim, eu falei, a gente precisa... Olha só como a gente com o tempo vai olhando o mundo a partir só do nosso olhar, da nossa realidade, e vai esquecendo de ver com os olhos dos outros, né? Como os valores, os valores, os desejos, as expectativas, os sonhos são diferentes. Talvez deve ter muita gente aí que o sonho é conseguir comprar um botijão de gás para poder produzir um bolo para poder vender. Então, a gente precisa ter, como eu estava dizendo lá atrás, sair evitar a visão refrigerada do mundo, né? Você tem que andar, você tem que conversar com as pessoas, você tem que olhar o mundo
não só a partir do seu ambiente, da sua realidade, né? Então eu vou ler com muito carinho esse livro, Vanderlei. Muito obrigado. Com certeza ele vai ser muito útil, tenho absoluta certeza. Então, Eduardo, deixa eu só dar uma olhada no meu tempo aqui, que nós estamos completando aí quase que essa hora de conversa, né? Mas eu queria que, nesse meio tempo, assim, né? Como nós estamos em busca do jovem empreendedor, da jovem liderança, para formar junto conosco, né? Uma nova diretoria também, que nós estamos aí com uma eleição no final do ano, mas a gente queria que as pessoas não entrasse simplesmente como, sabe, aquele associado que entra para pagar uma mensalidade, não é isso, tanto é que a mensalidade da DCE é baixíssima, mas nós queríamos pessoas com sentimento de valores como você tem, né? Como você tem essa formação, essa visão, que quem está acompanhando aí o podcast e tem essa visão de mudança, da mudança social da humanidade, contribuindo com suas ideias, seus projetos, né? Para que venha somar-se a DCE, para que nós possamos crescer em levar, né, esses valores, porque esse é o objetivo da DCE, né? É uma mudança de valores, né? Nós chamamos de economia de valores, né? Que isso seja transmitido para as novas gerações, né? E também para as atuais, mas para as novas gerações que venham somar com a gente, né? Gostaria agora, nesse meio tempo assim, que você, olhando para aquela câmera, conversasse com quem está assistindo, que seja aí o jovem que está fazendo uma faculdade de administração, de economia, de direito, aquele jovem que está assim perdido do que fazer, que você desse o seu testemunho de vida e falasse para eles que vale a pena. Simplesmente não em busca de um cargo, de uma função, mas em busca de um ideal. Sim, olha, quando eu comecei a minha vida, minha participação na política, eu comecei numa época em que a gente organizava os estudantes para fazer protesto contra o presidente da República, que era o Collor na época. E a partir dali, eu despertei a consciência política e passei a entender que para a gente poder mudar as coisas que a gente considera que não estão corretas, não é a gente se afastar, é a gente participar. Há 2000 anos atrás, o mundo era governado por políticos. E daqui a 2000 anos vai continuar sendo. Então, ou a gente participa da vida política da nossa cidade, do nosso país, ou as coisas vão sempre continuar como estão. Se você não está feliz, você precisa participar. E isso vale também para as entidades representativas de qualquer área, né? Quando você acha que pode ser melhor, que você pode ter na sua cidade um ambiente mais favorável para o seu setor, para o seu segmento, é muito importante a participação nessas entidades que têm como missão, né, no caso da ADCE, é mostrar para os empresários, para os dirigentes, que tão importante quanto o lucro, que é o objetivo final de qualquer empresa, é também todo o caminho que o empresário percorre até conseguir o lucro, até conseguir prosperar. O caminho também é muito importante. A chegada é bacana, né? Você vê uma empresa abrindo filiais, se tornando uma franqueadora, mas tudo aquilo que é feito e a maneira como as coisas são feitas até chegar nesse patamar é muito importante. Como é que essa empresa se relacionou ao longo da sua vida com os seus empresários, com os seus empregados? Como é que ela se relacionou com os seus concorrentes? Como é que era a maneira como ela concorria? Era de maneira ética? Era de maneira leal?
como essa empresa se desenvolveu, como é que era em relação às políticas, como é que ela se relacionava com o meio ambiente? Era uma empresa que tinha compromisso social, tinha compromisso. Então, para que a gente tenha empresas dirigidas por pessoas que consigam enxergar além do resultado final, que se preocupem também em como se chegar, existe associações como a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. Então, participe da ADCE, você vai ver que isso vai fazer com que a sua atividade, com que o seu negócio também contribua para a gente ter uma sociedade melhor. Então, especialmente você que é jovem, que está começando aí um negócio, é também uma oportunidade de você aprender com quem já... eu tenho um amigo que diz o seguinte, é muito melhor aprender com os erros dos outros, né, do que com os nossos próprios erros. Então, você vai aprender com muita gente que tem experiência e que está na linha de frente justamente para isso, né, para ensinar, para poder compartilhar experiências. Eduardo, eu sinto-me assim bastante feliz e honrado da tua participação, né? Eu falei no início que era uma participação, um bate-papo diferente do podcast. Tenho certeza que esse podcast que vai estar, vai continuar gravado no YouTube para que nós possamos compartilhar bastante, né? Nós colocamos esse podcast 20, que é Pod 18, ele vai ao ar às 18 horas, todo dia 18, né? Certo. E tem todo um porquê disso tudo, né? E peço a quem está assistindo o nosso podcast que compartilhe, né? Você que está assistindo, compartilhe com seus amigos, seus colegas de trabalho, sua família. Quanto mais nós compartilharmos, teremos muito mais pessoas, né, assistindo e vendo. Se curta, se inscreva no canal da ADCE Sorocaba. Será uma honra tê-lo como nosso ligação ali da nossa ADCE Sorocaba. E, enfim, você será sempre o motivo desse podcast continuar existindo, né? Para que nós possamos levar uma mensagem positiva, saudável, como foi hoje com o Eduardo Leite, o nosso convidado. Obrigado, Eduardo, mais uma vez, e que a sua presença outras vezes aqui aconteça, como poderá acontecer até junto com a Gigi Cavalieri, falando sobre o projeto Polaris. Legal, eu que agradeço pela oportunidade de poder... Falamos sobre vários temas hoje aqui, né? Mas poder também aprender, discutir, né? A sociedade que a gente quer viver, discutir valores, para mim é muito, muito importante. Eu vim aqui com o maior prazer, não imaginei que eu ia sair daqui com um livro, e eu prometo que eu vou ler, e depois nós vamos marcar um dia um papo sobre esse livro. Eu não recuso uma boa leitura, não. Legal. Agradeço finalmente ao Cauã, que está aqui dirigindo a nossa ilha de edição, o Renato, a presença sempre importante aqui, prestigiando, da Ana Carolina Salvati, que é a nossa vice-presidente, e a Regina Carvajal, que com a sua força de vontade preside aí já há 3 gestões, né, Regina? A nossa DCE, ao Paulo Guimarães Torres, cuidando lá das finanças sempre apertadas da DCE, né, para pagar as contas. Enfim, é uma honra, né? Agradecer também toda a diretoria da DCE, que está sempre prestigiando, o Francisco Pontes, o doutor Etevaldo, o professor Marins, o Cristiano Prestes de Barros, que está sempre conosco. Enfim, uma diretoria ativa que prestigia assim, esse trabalho muito bom que a DCE faz como voluntário, gratuito, e que busca levar aí para a população de Sorocaba mensagens fortes de otimismo, tá bom? Até
o próximo podcast e obrigado. Nosso tempo exige uma postura mais humana. Evoluímos, mas há muito o que fazer. 130 anos atrás, a escravidão era legal no Brasil. 85 anos atrás, mulheres não votavam no Brasil. 50 anos atrás, não existia consciência ambiental. 15 anos atrás, o mundo não estava em rede. Smartphone, Google, Facebook, Twitter e Instagram não existiam. Entramos em uma nova época e muitos não perceberam. Muitos líderes ainda estão com o foco errado. Muitas empresas e o modo de fazer negócios estão ultrapassados. Empresa não é um jogo. Empresa não é máquina. Empresa não é só número. Empresa não é guerra. Empresa tem a ver com pessoas. Empresa tem que servir ao ser humano. Vamos juntos fazer o que é certo e construir empresas melhores para um mundo melhor. Isso inclui você, seus filhos e netos. Você pode contribuir, empresário, empreendedor e dirigente. Siga o exemplo dos que lutam por uma sociedade mais igualitária. Em 1891, a sociedade vivia a Revolução Industrial e experimentava a incerteza entre o capitalismo, que privilegiava a liberdade, mas começava a mostrar desigualdades, e o socialismo, que buscava a igualdade, mas usurpava a liberdade. Nesse contexto, empresários católicos começam a debater mudanças necessárias, respondendo à encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Em 1931, na Bélgica, é fundada a UNIAPAC, União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa. A UNIAPAC foi a primeira entidade no mundo a debater e a promover a responsabilidade social no mundo dos negócios. Hoje, está presente em mais de 35 países no mundo. São mais de 20 mil líderes empresariais extremamente ativos em diversos setores da economia. Em 1961, chega ao Brasil pelas mãos de empresários paulistas como a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Rapidamente, se espalha por vários estados e hoje reúne mais de 3 mil associados no Brasil. O objetivo da DCE é formar líderes comprometidos com o ensinamento social cristão, para que suas decisões sejam baseadas nos valores humanos, essenciais para a geração de riqueza econômica e social, e para a sustentabilidade dos negócios. A DCE realiza atividades por todo o país, congresso, fóruns de debates,
palestras, cursos, encontros de reflexão e mantém parceria com diversas entidades, também comprometidas com a transformação da sociedade. Seu grande programa atualmente é o Empresa com Valores, criado em parceria com a CNBB para ajudar os líderes empresariais a conduzir seus negócios com atitudes plenamente humanas. O Empresa com Valores vai chegar a todas as cidades do Brasil, comprovando ser possível manter empresas éticas, competitivas, lucrativas e socialmente responsáveis. Dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, só é possível com valores bem definidos, conhecidos e praticados. A DCE convida você a conhecer mais sobre a associação e o programa Empresas com Valores. Participe! Mudar é possível. Vale a pena, pois o que está em jogo é a dignidade e a felicidade do ser humano. A mudança que precisamos no mundo começa por você. Comece por onde seja possível, na família, na comunidade, no mundo do trabalho e nos negócios. Empreendedores e líderes empresariais conscientes e firmes em seus valores. Empresas éticas e lucrativas. Sim, é possível fazer o certo e dar certo. A DCE.